No último vídeo, eu falei sobre os processos de nacionalidade portuguesa que estão parados há 2, 3 ou até 4 anos. Eu expliquei que, dependendo da situação, pode existir a possibilidade de recorrer à justiça para reagir à demora da administração. Mas aí surge uma nova pergunta. Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. Fábio, entrei na justiça contra a demora do meu processo de nacionalidade. E agora? Quanto tempo demora? O IRN é obrigado a responder? O processo vai ser decidido imediatamente? E o mais importante, entrar na justiça não significa que a minha nacionalidade será aprovada mais rápido. É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou Fábio Martins, advogado com atuação no Brasil, Portugal e também Espanha. E aqui no canal eu falo sobre imigração, nacionalidade e mobilidade internacional. Vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois processos diferentes acontecendo. De um lado, temos o seu processo de nacionalidade, é aquele processo que você apresentou em Portugal e que está sendo analisado pela administração. De outro lado, temos o processo judicial, e são duas coisas distintas. Quando uma pessoa recorre à justiça por causa da demora na análise do seu pedido, não significa que o processo de nacionalidade simplesmente saiu da conservatória e foi parar nas mãos de um juiz. Não é isso que acontece. O processo judicial ele tem um objetivo específico: questionar a demora da administração e buscar uma atuação sobre aquele processo. Por que eu estou explicando isso? É porque existem muitas pessoas que entram com uma ação acreditando que no dia seguinte o processo de nacionalidade ele vai ser aprovado. E não funciona dessa forma e nunca funcionou. Existe um procedimento, existem prazos e existe a atuação do tribunal que tem milhares de processos. Existe também o direito de manifestação da administração. Então vamos entender o que acontece depois que uma ação é apresentada. Porque tem muita gente que apresenta a ação e não tem a sua expectativa atendida. Depois que a ação é apresentada no tribunal, existe uma tramitação processual. O tribunal ele precisa receber o processo primeiro, analisar os atos processuais necessários e a entidade administrativa que está envolvida, ela também pode ser chamada a se manifestar. Ou seja, não existe um botão que o advogado aperta e no dia seguinte o processo de nacionalidade é decidido. É justamente aqui que chegamos à pergunta principal desse vídeo. Quanto tempo demora? A resposta é: não existe um prazo único que eu possa prometer para todos os casos. E qualquer pessoa que garanta uma data exata para uma decisão judicial precisa ter muito cuidado com essa afirmação. O tempo de tramitação ele pode depender de vários fatores do tribunal, do volume de processos desse tribunal, da complexidade da situação, da atuação das partes e também do que acontece administrativamente depois que a ação é apresentada. Em alguns casos, pode existir uma movimentação mais rápida, em outros, a tramitação pode demorar mais. Por isso, antes de entrar com uma ação, a pessoa ela precisa entender uma coisa muito importante. Uma ação judicial não é uma fórmula mágica. Ela é um instrumento jurídico. E como qualquer instrumento jurídico, precisa ser utilizado na situação adequada. Agora existe outra dúvida muito comum. Fábio, depois que eu entro na justiça, o IRN é obrigado a aprovar a minha nacionalidade? Não. Essa é uma diferença fundamental. Questionar judicialmente uma demora não significa receber automaticamente uma decisão favorável sobre o seu pedido de nacionalidade. O objetivo da atuação judicial relacionada à demora é reagir à falta de decisão da administração.
mas o pedido de nacionalidade continua dependendo do cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Imagine, por exemplo, que uma pessoa tenha um problema na documentação ou que não cumpra algum requisito necessário para a concessão da nacionalidade portuguesa. O simples fato de ter iniciado uma ação judicial não elimina esse problema. Por isso, eu sempre digo, antes de pensar em entrar na justiça, é necessário analisar também o próprio processo de nacionalidade. Eu tenho clientes que entraram na justiça com outros advogados e depois vieram me buscar, e o advogado prometeu: o seu processo vai ser analisado e o seu processo vai ser deferido. O que aconteceu? Muitas vezes o IRN ele recebe o processo, ele não responde, o juiz dá um outro prazo para ele se manifestar, ele também não responde, e não significa que o juiz ele vai conceder a liminar favorável a quem está entrando com o processo. É muito complexo e cada processo depende de análise jurídica. Existe ainda uma questão muito importante. Vale a pena entrar na justiça se o meu processo está parado? Mais uma vez, depende da situação concreta. Imagine dois processos. O primeiro foi apresentado recentemente e está seguindo uma tramitação considerada normal para aquela situação. O segundo está parado há anos. Não existem exigências pendentes. A documentação foi apresentada corretamente. O requerente respondeu todas as notificações. E mesmo assim não existe uma decisão. São situações completamente diferentes. É por isso que não existe uma resposta que sirva para todas as pessoas. É necessário analisar o histórico do processo, o tempo de espera, as movimentações existentes e as eventuais notificações, a documentação apresentada, também a situação atual do pedido. Somente depois de toda essa análise é possível avaliar se existe um fundamento para uma atuação judicial. Eu quero fazer um alerta importante. Tenha cuidado com promessas como: entre com essa ação e sua nacionalidade será aprovada em 30 dias. Ou, em 60 dias você terá sua nacionalidade. Um advogado ele não pode controlar o tempo de decisão de um tribunal judicial. E também ele não pode garantir o resultado de um processo judicial. O que pode ser feito é analisar a situação, identificar os mecanismos jurídicos disponíveis e definir uma estratégia adequada para aquele caso. Então, respondendo à pergunta do título deste vídeo, quanto tempo demora para ter uma decisão depois de entrar na justiça contra a demora do IRN? Não existe uma resposta única. O tempo dependerá da situação concreta da tramitação judicial e dos acontecimentos posteriores à apresentação da ação. Mas existe algo que você pode fazer antes de tomar essa decisão. Analisar corretamente o seu processo. Se o seu pedido de nacionalidade está parado há anos e você quer saber se existe fundamento para alguma atuação jurídica, as informações de contato do escritório estão na descrição desse vídeo. E agora eu quero saber há quanto tempo o seu processo de nacionalidade está parado. E você já pensou em recorrer à justiça por conta dessa demora? Deixe aqui nos comentários a sua situação e a sua resposta. Eu acompanho os comentários e eles também me ajudam a identificar as principais dúvidas para os próximos vídeos. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com alguém que está esperando há anos pela nacionalidade portuguesa. Eu sou o Fábio Martins e nos vemos no próximo vídeo. Desbrave Europa, imigração sem romantismo.